E aí a galera que foi entrando aí vai pegando depois, posteriormente vai seguindo, certo? O quanto o sexo é importante no casamento? Para você, o quanto o sexo é importante no casamento? Então, para algumas pessoas, a quantidade é mais importante do que a qualidade, certo? E tem algumas pessoas que é o seguinte, a qualidade é muito melhor do que a quantidade na vida sexual do casal. Então, é disso que nós vamos falar hoje e aí a gente começa por aqui. Tem pessoas que vêm, nos procuram e falam, ah, mas a gente tem uma vez por semana. Outras pessoas falam, ah, a gente tem uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. E aí as pessoas vão arregalando os olhos, né? Uma vez por semana? Tem gente que vai falar assim, nossa, que sorte, né? Uma vez por semana. Casado, né? Tem cara que fala assim, meu, não, lá a gente faz todo dia. Eu falo, mas você é casado mesmo? Você tem certeza? Né? Porque existe uma estigma de pessoas casadas, né? E ter esse distanciamento, esse esfriamento. E é natural que muitos casais se moldem aí ao a sua rotina, certo? O problema é que muitas pessoas se queixam em relação a isso. Hoje nós temos um número muito grande, por isso que nós estamos trazendo esse tema, um número muito grande de pessoas que gostam, mas não tem. Reclamam porque não tem, isso por parte dos homens e também por parte das mulheres. Tem muitas mulheres que não têm essa... não acha suficiente a quantidade que tem, né? Ainda independente se é qualidade ou quantidade, se a gente está falando de qualidade, mas a quantidade para as pessoas é muito difícil. Vou dar alguns exemplos aqui, a gente começa e vai trabalhando nesse tema com mais tranquilidade. Parece que a gente entrou meio afobado. O que acontece? Nós estávamos na rádio esses dias e aí ligou uma ouvinte mandando mensagem. Ela disse que ela estava, eu imagino que é uma vida de muito transtorno. Ela falou assim, olha, o meu marido é pastor e ele só me procura a cada 6 meses. E quando eu vou procurá-lo, ele diz, não está satisfeita? Então pega suas coisas e vai embora, procura outra pessoa e tudo mais. Por que a gente está falando isso? Porque a gente lida muito com o meio cristão, né? E no meio cristão a gente vê o tempo todo essas coisas acontecendo. Então, existe essa estigma, né, de que o homem gosta mais, mulher não gosta. Essa resposta algumas vezes nas palestras e as pessoas não gostam muito da resposta que eu dou, né? Mas a verdade é assim, tanto homens quanto mulheres gostam muito do ato sexual. Aquelas que não gostam é porque elas nunca conseguiram de fato encontrar prazer nisso que está sendo feito. Muitas vezes por culpa delas mesmas, que não se conhecem, que não tiveram interesse de saber do que gostam, do que deixam de gostar, da maneira que prefere, o que atrai, o que deixa ela com vontade ou não, e acaba só fazendo aquele ato por fazer. E muitas vezes por conta do cônjuge, que também não tem essa preocupação em entender como ela gosta, qual é o melhor jeito de se aproximar, o que precisa ser feito antes, durante e depois, para que essa pessoa realmente goste. Então eu sou mais direta lá na palestra, eu falo assim, bom, homens e mulheres gostam, e as mulheres que falam que não gostam é porque o homem ainda não fez bem feito. Fica assim um silêncio, uns cotovelinhos assim, que eu não entendo por quê, Gilson. Por que será? Não, então, existe essa dificuldade que ela é muito grande, na verdade, dentro do contexto de casal. A satisfação sexual é uma coisa assim que separa muita gente. Então, envolve muita coisa, né? Envolve a parte emocional, envolve a parte hormonal, envolve a libido, envolve se você toma remédios controlados, se você está vivendo um estresse muito grande, se você não tem parceria, se você não tem companheirismo, se não tem palavras de carinho, se você não tem... Isso serve para homem e para mulher, tá? Tem gente que fala assim, o homem,
perdi o que eu ia falar. A mulher, eu imagino que você vai falar. Quero que você venha pra cá. A mulher é fogão, o homem aí. é Já sabe o que eu ia falar, olha. Claro, o homem é micro-ondas e a mulher é fogão a lenha. É isso aí, e essa é uma fala que as pessoas têm de dizer, uma mania muito ruim, na verdade, de dizer que o homem, que a mulher tem que receber desde manhã e tal. Isso também serve para o homem, gente. Isso não é só para a mulher. Isso aí faz parte, tranquilamente, estão se conectando um ao outro. É legal pra caramba. Isso vai rolar. Mas quando não tá acontecendo, isso tem uma dificuldade muito grande. Certo? Existe uma ideia de que o homem está sempre pronto e que a mulher é que precisa ser preparada. É isso aí. Isso que você está querendo dizer. E quando, na verdade, não. O homem, ele é muito mais visual, isso é verdade. Né? E a maioria das vezes, e a gente não pode generalizar, a maioria das vezes, sim, os homens estão dispostos, disponíveis, mas isso não quer dizer que ele não precisa ser conquistado, que ele não precisa ser procurado. Então, eu atendo muitas meninas e elas reclamam dessa área sexual, porque não tem com a frequência que eu gostaria, e aí eu pergunto, tá, mas você tem procurado ele? Não, é ele que tem que me procurar. Onde que está escrito isso? Então, a pessoa está insatisfeita, se sentindo desmotivada, se sentindo desprezada muitas vezes. Elas chegam dizendo, mas eu estou me sentindo rejeitada. Tá, mas por quê? Porque ele não me procura. E você procurou por ele e ele te rejeitou? Não, eu não procuro, ele que tem que me procurar. Onde que está escrito isso, gente? Não tem um manual. Não está escrito, homens vão procurar as mulheres e as mulheres estejam disponíveis. Não, isso é uma coisa mútua. O ato sexual, ele tem que ser bacana para os dois. Então, se você está com vontade, procure o teu marido. Agora, existe a contrapartida disso, né? Porque muitas também dizem assim, sim, eu procuro e todas as vezes sou rejeitada. Assim como muitos maridos, por muito tempo, né, a história sempre foi essa de que os maridos procuravam suas esposas e elas sempre diziam não. A famosa dor de cabeça, né, sempre aquela mesma recusa. A verdade é que a gente está falando aqui do quanto é importante, né, e existem esses pormenores. Então, mulheres esperam que os maridos estejam sempre à procura delas e os homens esperam que as mulheres estejam sempre à disposição. E esse não é um manual de que tem que ser seguida essa regra. A verdade é que precisa haver uma conexão. E a gente está fazendo essa live aqui especial dessa semana de casais, principalmente por conta do nosso grupo, que nós estamos aí há quase já 30 dias trabalhando maneiras de restaurar o casamento, de fazer uma manutenção. E ontem eu tive a oportunidade de encontrar com algumas pessoas do desafio e aí fizeram uma seguinte pergunta para mim. Ontem o desafio foi uma massagem e uma noite de sexo de qualidade. Me fizeram a pergunta, caramba, por que esse não foi o segundo dia do desafio? Eu estava ansioso para que isso acontecesse. E a minha resposta foi, com um bando de gente desconectado, não tem como. Uma porção de gente que começou esse desafio sem estar se falando direito, sem conexão, sem intimidade, sem uma palavra de amor, sem uma palavra de carinho, não ia rolar, não ia acontecer. Então a gente precisou trabalhar todos os pontos que estavam sendo deixados para trás, né? Pequenos detalhes que são deixados para trás que fazem com que falte exatamente nessa área sexual. Então, assim, quando vem um casal pra mim e fala, qual que é a principal queixa de vocês? A gente não tem sexo. Tá, então vamos deixar essa informação de lado e vamos trabalhar tudo antes disso. Porque quando vem um casal me dizendo que já não tem sexo no casamento, é porque já acabou muito tempo antes outros pequenos detalhes que geram a conexão do casal para que aí haja o ato sexual. Então, é importante, é prazeroso, mas ele precisa ser tratado com muito cuidado, né? Respondendo à pergunta, o quanto sexo é importante no casamento, a resposta é a seguinte, Bispo Alexandre, beijo, que legal, Bispo. Beijo, Bispão. Respondendo à pergunta, né, o quanto sexo é importante no casamento, eu não quero nem falar de percentual, quantos por cento ele é importante no casamento. Ele é muito importante no casamento.
não é o primordial, ok? Então não é o máximo do casamento, não é tudo no casamento. O quanto o sexo é importante no casamento, ele é muito importante. Porém, não é o principal. Agora, o sexo, ele mostra, ele é o termômetro do quanto o casal está conectado. Porque é uma delícia, cara. Todo mundo gosta de sexo, cara. É um presente de Deus para nós, né? Sexo é algo maravilhoso, é sublime, é estonteante, é relaxante, anti-estresse, queima calorias, até tudo de bom. Sexo é tudo de bom, mas para algumas pessoas é uma tortura, entende? Então tem pessoas que é o seguinte, e aí vai várias coisas que nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas o detalhe de higiene pessoal, tem pessoas que não escovam dente, não tomam banho, tem pessoas que não se preparam para essa conexão, tem pessoas que usam o sexo como barganha. Você tem ali uma coisa como, tipo, Idade das Pedras, enfim, tem uma infinidade de coisas que faz o sexo ficar ruim. E uma delas é o seguinte, são duas intimidades importantes, né? A terceira é o sexo, a segunda é o beijo na boca, certo? Então, das importâncias, em terceiro lugar está o sexo em si. A segunda é o beijo na boca, porque se não tem beijo na boca, o sexo ele é uma coisa meio mecânica, certo? E tem pessoas, o beijo na boca não acontece na vida do casal porque parece que é um pré-sexo também. Mas o beijo na boca deveria ser trivial, uma conexão do casal. E o primeiro lugar é a comunicação. O casal que não conversa, casal que não se conecta, casal que não sabe o que um outro gosta, o que o outro está sentindo, o que o outro não está, ele não consegue se conectar. E aí, então, o quanto ele é importante no casamento? Para algumas pessoas, para alguns casais, absolutamente nada, nem é importante, porque eles nem fazem, né? Essa esposa de pastor que ligou lá na rádio para nós, falando que a cada 6 meses acontece esse evento, é um evento, né? Ela não aguenta mais, ela é torturada por isso. Nós recebemos ligações também de pessoas nesse tema, falando assim, poxa, eu não sei o que acontece, eu sou uma serva de Deus e tal, e faz 4 anos que não acontece nada. Eu queria que vocês me dissessem por que isso não acontece. Não somos nós que temos que dizer por que não acontece. Essa é uma prova viva de que ela não tem uma boa comunicação com o marido. Se você não tem uma boa comunicação a ponto de perguntar para ele o porquê que não acontece, o que está acontecendo, ou coisa do tipo, qual é a opção sexual, por que não está acontecendo, existe uma terceira pessoa, existe uma pessoa fora do relacionamento, terceira pessoa nesse relacionamento, existe lá um bloqueio, existe lá de repente o cara está impotente por alguma situação clínica, né, ou emocional, de repente, pode ser uma série de coisas. O mais importante, então, que eu classifico primeiro, a comunicação, segundo, é o beijo na boca, que é o termômetro de tudo, e aí para saber se o casal está conectado ou não. E não é o beijo na boca pré-sexo, né? A gente fala de beijo na boca de conexão. E o terceiro é o ato em si, que faz com que um casal seja completo. Não vejo a ideia de o quanto ele é importante no casamento como mais importante, porque quantidade também não é qualidade, certo? Tem pessoas que fazem, puxa vida, a gente faz o tempo todo, a gente tá... E é só um alívio fisiológico. Um alívio fisiológico. Você falou bonito, né? E que no fim das contas é só praxe. É só para aliviar o corpo. Não tem a conectividade, não tem o interesse pelo outro, não tem e tal. Então, ele é importante quando é feito com qualidade, quando tem boa comunicação. Eu vejo assim... Eu comecei dizendo que as pessoas nos perguntam qual é o ideal. Quanto é o ideal? É normal? Na verdade, não existe um número ideal correto que a gente chega aqui, gente, o ideal é X, é tantas vezes na semana, é uma vez por semana, é 3 vezes na semana, é a cada 15 dias, é a cada 2 meses, a cada 6 meses. Não tem uma coisa que é o ideal. Cada casal vai ter que entender qual que é o seu ideal, mas para isso, por isso que está em terceiro lugar.
Porque para isso o primeiro ponto tem que estar muito firme, muito conectado no relacionamento de vocês. O primeiro ponto, que é o principal, que é a comunicação, tem que estar super funcionando para que vocês consigam chegar no ideal para vocês. Então, assim, tem gente que precisa muito, fisiologicamente falando, emocionalmente falando. Eu ouvi essa semana que, além da questão fisiológica que essa pessoa precisa ser suprida, ela tem uma necessidade emocional de ser suprida também durante o ato sexual, de se sentir desejada, de se sentir amada, de se sentir acolhida, protegida durante aquele ato. Então é muito além, gente, do que o próprio ato em si. Existe uma necessidade fisiológica, uma necessidade emocional e uma necessidade física. Então, qual que é o ideal? Para uns é muito, para outros nem tanto, e para outros não é quase nada importante. Mas não dá para ficar... Vamos exemplificar, tá? Vamos imaginar que para o Gilson todos os dias, e que para mim, uma vez... É isso mesmo. Gostei da ideia. E que para mim... uma vez na semana seria o suficiente. Então, não dá para ou acatar a vontade dele e eu fazer todos os dias só para agradá-lo e eu não estar satisfeita com aquilo que está acontecendo. E também não dá para ele se calar uma semana inteira para fazer uma vez a cada 15 dias, assim como eu gostaria que fosse. Então, qual que é o ideal? O ideal é o que for bacana para os dois. O ideal é o que a comunicação forte que a gente tem vai nos dizer: amor, eu gostaria todos os dias. Ah, todo dia não dá. Dá pra cá dia sim, dia não? Ah, também não dá, acho que eu não consigo. Então a gente pode ir a cada 2 dias, não um dia sim? Ah, eu acho que eu posso tentar. E aí existe uma comunicação. A verdade é que o sexo, ele libera tanta coisa boa no nosso corpo, igual o Gilson falou, que quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Então, a pessoa que ela não tem muita necessidade, quando ela se esforça um pouco para fazer, ela percebe todos os benefícios que isso oferece para o corpo. Isso quando é, né, bem feito, quando é uma relação bacana para os dois. A gente está falando aqui de uma coisa de qualidade, né? Por isso que a gente não está colocando o fator quantidade como o mais importante. Ela começa a perceber no seu corpo essa melhora, começa a entender, fala, caramba, eu acho que eu quero de novo. Nossa, foi tão legal, eu acho que eu quero de novo. E aí a pessoa, ela começa a querer mais vezes do que normalmente ela queria. Então, não existe uma quantidade ideal. O ideal é o que for bacana para os dois. O ideal é o que for bacana para os dois. Eu tomei uma bronca agora, quando tomei um safadão. Peraí, Carla, eu tô colocando aqui. Tô vendo se a gente consegue fazer aqui uma... Pronto, beleza, vai. Segue. Beleza. Então não existe uma quantidade ideal, é o que é bacana para os dois. Essa comunicação de vocês bem feita, bem ajustada, é que vai trazer uma quantidade ideal para o casal. É isso aí, gente. E você que tá aí no TikTok, no Instagram, vem que a câmera é melhor, está no YouTube. E YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, gente, não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal aí, aperta o sininho para todas as vezes que a gente for fazer uma live ou publicar um vídeo, você então for avisado por isso, receber uma notificação. E se você está na live, está assistindo aí, enfim, ao vivo ou posteriormente, dá um joinha aí, gente. Tem uma mãozinha assim, ó. Vai lá e clica no joinha e a gente agradece. Certo, Carla? Certo. Quer concluir com mais alguma informação? Não, eu creio que essa live, assim, eu acho que faz um posicionamento complementar daquilo que a gente já tinha falado no desafio, certo? E para que essas pessoas, para você que está assistindo e de repente fala assim, poxa, eu tenho um problema nessa área, estou com um problema de cunho, né, na minha intimidade, na vida sexual, no casamento, e não consegue mudar isso. O que acontece? Vou dar alguns detalhes para que você consiga ter um norte em relação a esse tema que a gente está falando. Bom,
Se você tem algum problema, diga assim, poxa, eu sou uma pessoa que eu não gosto de sexo, eu não gosto de intimidade no meu casamento. Por que você não gosta? Você precisa primeiro fazer uma avaliação em relação a isso. Segundo, saber se o que está acontecendo com você é clínico. De repente você está vivendo alguma coisa. E aí, por exemplo, um amigo meu me procurou tal, ele falou assim, poxa, eu tô com um problemão, minha diabetes aumentou demais e tal, e eu não tô conseguindo ter ereção. É mesmo? E você falou isso para sua esposa? Ele falou assim, pois é, por isso que eu estou conversando com você. Eu teria vergonha de conversar com qualquer outra pessoa, mas com você, isso para mim foi muito bacana. Eu falei, ele tem liberdade para falar. E aí eu disse para ele, eu falei assim para ele assim, falei, meu amigo, é o seguinte, cara, quanto tempo você tá segurando essa onda sem falar para ela? Aí ele falou assim para mim, fazem 3 meses. Cara, você tá 3 meses com problema de ereção, e aí você não fala com a sua esposa, como é que você pode, de repente, guardar uma informação dessa sem passar para ela? 2 coisas vão acontecer com certeza. A cabeça dela pira. Primeiro, ela pode se sentir uma mulher rejeitada, ou não, como é que fala, Carla? Não desejada. E segundo, ela pode achar que você está tendo um outro relacionamento, você está se relacionando com alguém, com alguma pessoa que de repente traz para você aí um problemão no seu casamento, ok? Então o que você precisa fazer? Primeiro, buscar essa ajuda clínica. Então se você é uma pessoa que não tem, homem ou mulher, tá? E aí cada um encaixa no seu aí. Por exemplo, a mulher que não tem lubrificação, que ela não tem libido, ela tá com os hormônios, né, precisa de uma reposição, o homem tá com diabetes, tá com problemas, enfim, qualquer coisa que entenda que seja clínico, você precisa procurar um médico. Por exemplo, aquela pessoa que toma remédio antidepressivo, ansiolítico e tal, você precisa ir lá e conversar com o médico, porque isso aí tira bastante, né, do desejo. Então, a parte clínica, a parte emocional, tô com um bloqueio, poxa, eu tive um abuso na infância, eu passei por uma situação, bom, enfim, não tenho desejo de alguma forma, e é psicológico ou emocional, sofreu um trauma muito grande e tal. Pode ter um bloqueio? Pode. Então isso acontece muito, muito mesmo, de verdade, principalmente no nível de estresse que as pessoas vivem hoje em dia, né? Vivem num nível de estresse muito grande. E aí essas pessoas, elas acabam não tendo esse amparo. O que a gente está trazendo aqui hoje é o seguinte, se você tem essa necessidade, precisa dessa orientação, primeiro, a parte clínica. Segundo, conferir como é que está essa relação. E terceiro, se é a parte emocional, procurar um especialista. Uma terapia vai ajudar. Então tem pessoas que são especialistas nisso, a gente atende muita gente nesses casos, por isso que a gente está falando com propriedade o que pode acontecer com muitos casais, que não é só flores, né, gente? Quem é casado sabe quanto tempo muitas vezes acaba ficando. O casamento, rotina, às vezes o momento do casamento não é legal, o que o casal faz? Se distancia. Se distanciando, fica 2, 3, 4 meses sem ter uma relação sexual, né? Uma relação íntima. A verdade é que, assim, se você não está satisfeito com a frequência que você tem na sua casa e não fizer nada para melhorar, você vai ser culpado disso também. Tudo que a gente não está satisfeito, mas a gente não faz nada para melhorar, a gente acaba sendo responsável por esse resultado também. Então, por que a gente coloca, vou falar novamente, por que a gente coloca a comunicação em primeiro lugar? Porque se não houver a comunicação de dizer, para mim não tá legal, tá rolando demais ou tá rolando de menos, vai ficar ruim, vai continuar ruim. E quanto menos fizer, menos você vai querer. E quanto mais fizer sem querer, menos você vai gostar. Então tem que ser bacana. Existe o quanto é importante. Não é o principal, mas é muito importante. É a linha tênue onde vai dividir quem são amigos e quem são casados. Você pode se dar muito bem com a sua esposa, dizer assim, a gente se dá muito bem, a gente brinca, a gente conversa, a gente tem toda essa conexão aí que vocês falaram no desafio, os 30 dias. Mas não tem o ato sexual? Parabéns, vocês estão se tornando ótimos amigos. E às vezes... Os melhores amigos da face da terra. Mas casal
Não são. E amigos sem interesse um pelo outro, né? Só vivem tipo irmãos mesmo. É igual o ONG, né? Uma organização sem fundos lucrativos, né? Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. É igual uma ONG. Vocês estão sócios de uma vida social, muito bonitinhos, andam de mãozinha dada, é aquele comercial de margarina, mamãe, papai, filhinhos, uma aparência linda nos eventos sociais que vocês vão, que se dão super bem, estão sempre juntos, mas se não tem o ato sexual, vocês estão sendo amigos, melhores amigos, entendeu? Gente, quem tá no TikTok aí, bate o dedinho na tela assim, tô vendo vocês, manda sua mensagem, sua pergunta e aí tira suas dúvidas. Quem tá aí pelo YouTube, youtube.com/Gilson Biondo, já se inscreve no canal e dá um joinha aí, ó, faz assim, aperta aí, clica na tela, aperta o joinha e vai que vai, certo, Carla? Certo. Quer acrescentar? Isso aí. Não, eu acho que para hoje... Na verdade, a gente não quer se aprofundar muito no tema, porque segunda-feira tem uma mentoria, né, gente? Vocês sabem, vocês do desafio de 30 dias, tem uma mentoria lá na sala fechada, logo depois da terapia em grupo, segunda-feira, especificamente sobre este tema. Lá nós vamos falar o propósito de Deus para o sexo no casamento, como agir em cada situação. O Gilson deu aqui vários exemplos, físico, emocional, clínico. Ele deu vários exemplos aqui. Lá na mentoria segunda-feira a gente vai se aprofundar um pouquinho. A nossa ideia dessa live extra aqui era que vocês entendessem que existe uma quantidade. Nós falamos ontem lá no desafio sobre fazer uma massagem, ter uma noite bacana, né, de sexo. E de repente a pessoa estava no desafio e falou assim, poxa, mas não é o nosso dia, porque a gente já fez o mês passado. Não vai rolar, porque a gente já fez ontem. Não, vamos deixar para outra semana, porque a gente já fez essa semana. E aí cada um vai se atribuindo, né, de acordo com o que tá bacana para ele. Mas por que dessa ideia de hoje? A quantidade que é bacana para você tá sendo para o seu cônjuge também? Como que vocês estão lidando? Qual é a intimidade que vocês têm com relação ao sexo? O quanto vocês falam? Gente, para uma pessoa que ter vontade de fazer, ela precisa pensar a respeito. Ela precisa conversar a respeito. Então não tem como você ficar com vontade ou ter interesse em algo se você não estuda sobre. Se você não lê a respeito, se você não pensa sobre isso, a gente vai alimentando. Tem uma frase que eu falo todos os dias nos meus atendimentos. Aquilo que você mais alimentar é o que mais cresce dentro de você. Então, se vir falar pra mim, eu não tô tendo vontade, eu tô desanimada, eu tô muito cansada. Gente, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem trabalho, a maioria tem filhos, tem coisas a fazeres, tem compromissos externos, tem um monte de coisa. Se todo mundo for usar isso como uma desculpa, estou cansado e sem tempo, ninguém nunca vai fazer. Mas por que aqueles conseguem fazer? Por que tem aquele casal que tem uma frequência bacana, que são felizes, que são satisfeitos nessa área? Porque eles tratam como uma prioridade, porque eles se alfinetam durante o dia, eles trocam uma mensagem mais picante, porque eles vão sugerindo que estão com desejo sexual naquele dia, porque eles vão falando a respeito, porque vai imaginando, vai tentando lembrar de como é que foi da última vez. Então você vai alimentando isso dentro de você, dentro do seu cônjuge, para que chega à noite, né, no final do dia, vocês consigam ter esse momento de prazer. Gente, inovação também, né? Isso que eu ia falar, não precisa ser à noite. Eu falo à noite porque é para dar a ideia de que a gente vai, né, fazer durante o dia essa preparação, e aí chegar no final do dia vai acontecer. Mas de repente tem casal que trabalha à noite, que não se encontram à noite, vai fazer o quê? Não vai fazer mais? Não, dá para fazer durante o dia, dá para fazer de manhã, dá para fazer na madrugada. A ideia, mas isso a gente vai falar na segunda-feira, lá pro pessoal Carla, do tem desafio. Duas pessoas perguntando aqui, fizeram a mesma pergunta, por mais que a gente já tenha falado, dá uma palhinha aqui, ó, a Carmen tá falando aqui no TikTok, o que faz o marido perder o interesse? E logo veio a Carmona perguntando aqui, o que fazer quando o parceiro não tem interesse? Olha que legal. São duas perguntas diferentes, na verdade, né? Duas perguntas diferentes vindas de mulher. Então a gente falou um pouquinho antes de que
Existia uma ideia de que o homem sempre procurava a mulher e que a mulher nunca estava à disposição. Uhum. E olha que engraçado, né? Duas mulheres que provavelmente estão passando por isso, estão passando por uma situação do marido não procurar mais. Então, as coisas, os papéis se inverteram. Na verdade, eu acho que não se inverteram os papéis. Eu acredito que a gente sempre teve esse equilíbrio, tanto de homens quanto de mulheres, mas é que sempre houve eu vou até usar uma palavra que as pessoas não gostam muito, mas houve um machismo de sempre acreditar que o homem estava sempre pronto e a mulher é que rejeitava. Só que não era muito falado o oposto disso. Então, o que faz... Então, são duas perguntas ali. O que faz o homem perder interesse e o que fazer quando ele perde o interesse? Bom, vamos lá. O que faz o homem perder o interesse? Existem diversos fatores que fazem o homem perder o interesse. Por exemplo, esse homem está passando por algum problema emocional? Porque acontece, não é porque é homem que não sofre emocionalmente. A tendência de um homem procurar uma terapia para falar a respeito das suas emoções e seus sentimentos é de 1 a cada 10 mulheres que procuram, mas eles têm a mesma necessidade, eles só não têm o mesmo interesse de procurar a ajuda. Esse homem pode estar passando, sim, por algum problema emocional, está preocupado, né, com alguma coisa. Esse homem está passando por algum problema clínico, que foi o que o Gilson falou agora há pouco, deu o exemplo do amigo com diabetes e tudo mais. Esse homem está com hormônios desajustados, gente. 90% dos casais que eu atendo, quando a gente começa, eu faço assim, vamos por eliminação, tanto na individual quanto no terapia de grupo. Tá desanimado, tá insatisfeito, vamos por eliminação? Como é que tá a parte clínica? Vai fazer uns exames. 90% dos homens que haviam a reclamação estavam com nível de testosterona baixo. Não há homem nessa face da terra que tenha libido, que tenha vontade de ter uma noite de sexo, um dia de sexo, uma manhã de sexo, que esteja com testosterona baixa. É a mesma coisa de uma mulher com a libido baixa, não tem como. Então, vamos lá, recapitulando. Problema clínico, problema emocional, hormônios muito abaixo, tudo isso faz com que o homem perca o interesse. Outra coisa que nós já falamos aqui, você tem procurado teu marido também? Porque essa ideia de que só ele tem que me procurar, né? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, e nada de retorno, também faz o homem perder o interesse. Homens também não gostam de ser rejeitados. Tem alguns detalhes também da parte de higiene, né? Vou chegar lá. Talvez esse homem pode ter te procurado tanto e levou tantos nãos que acabou perdendo a graça. Não vou procurar mais, eu sei que sempre é não vou procurar, não vou procurar mais. Como que está eu não vou nem falar, não é parte física não, tá, gente? Porque mesmo magrinha demais ou gordinha demais ou no ideal que você acha que é ideal para você, se você não fizer os cuidados de higiene que o Gilson falou, mas do visual também, eu vi ontem um vídeo tão engraçado na internet que tava a mulher encostada na pia, tomando um cafezinho, um chazinho, sei lá, alguma coisa, e ela estava com uma camiseta do marido, um camisetão largão, que a manga vinha aqui até quase abaixo do joelho. De repente o marido passa de camisola, com uma camisola dela. Aí ela levou um susto, começou a dar, que é isso, amor? Que é isso? Aí ele falou, ué, por quê? O que tem de errado? Você tá vestindo a minha camisola. Aí ele falou, você gostou? Bonita, não é? Eu nunca vi você usando. Então eu resolvi usar. Você não tá com uma camiseta minha? Por que eu não posso colocar uma camiseta tua? Aí ela falou, mas amor, eu tô com a sua camiseta porque ela é largona, ela é gostosa de usar. Eu gostei de usar. Olha o tecido dessa camisola que gostoso. Olha, macia, geladinha. Você comprou e nunca usou, eu resolvi usar. Gente, pode ser uma sátira, pode ser um vídeo combinado, pode ser, mas isso ali é uma reclamação de um marido de forma muito sutil, do tipo, cara, você vai ficar andando pela casa desse jeito, com essa camiseta largona, enorme, essa coisa gigantesca, cadê a feminilidade? Tem marido que chega em casa, a mulher tá cheirando a cândida, cheirando a cebola, com o cabelo aqui em cima, e vale também pro homem,
que tá sempre com aquele cuecão rasgado, frouxo, não se preocupa, sempre de camiseta regata, boné, bermuda tactel, sempre de chinelão, não se preocupa nem em cortar as unhas, muitas vezes. As pessoas depois que casam, né, ela tem uma impressão muito errada do casamento. Porque quando você namora, você coloca a melhor roupa, o melhor perfume, você se posiciona. Aqui ela está falando que viu também o seu vídeo, mas tem aqui uma pessoa falando assim, ó, eu não sei nem o que passa aqui, ó, eu nem sei o que é, eu pergunto e diz que está tudo bem, né? Aí o que acontece? Voltando aqui, esqueci o que eu ia falar, perdi, fui olhar ali o comentário. Então eu vou continuar o que eu estava falando. Então, existem diversas opções de coisas que podem estar acontecendo. Ele pode ter perdido o interesse por um desses motivos que eu falei, ou por nenhum desses motivos que eu falei. Eu não conheço a intimidade da pessoa. A gente está falando aqui sobre todos os parâmetros que a gente vive diariamente. A maior parte das reclamações são essas. Agora, pode ser que seja qualquer uma outra coisa? Pode ser. Mas qual é o tipo de comunicação que você tem com seu marido que você não consegue identificar o que esse homem tem? Pode ser interesse em outra mulher? Pode ser também, já que a gente está cutucando aqui nas feridas, pode ser. E aí isso você nunca vai saber se é ou se não é. Eu lembrei o que eu ia falar. Quando a gente está namorando, nós temos esse posicionamento. A gente coloca a melhor roupa, a gente põe o melhor perfume, a gente tem um friozinho na barriga, você troca para poder sair. Depois que casa, a impressão que dá é que as pessoas relaxam, falam, agora já estou casada ou casado mesma, então tá tudo bem, vale tudo. Então ela não se preocupa com a sua condição, não é nem uma questão estética, mas vale a estética também, mas questão de saúde, né? Então ela não se preocupa mais se ela come compulsivamente, ela não se preocupa com o que vai vestir, ela não se preocupa se vai tomar banho ou não, ela não se preocupa em se escovar o dente ou não, ou arrumar o seu cabelo ou não, fazer unha ou não. Tem mulheres que ela não vai ser atraente de jeito nenhum, assim como tem muitos homens que já casei mesmo. Aí esses dias até chegou na caixinha do meu Instagram o cara falando de flatulência, né? Falando sobre essa condição dele. Mas cara, se você ficar fazendo suas necessidades fisiológicas, né? É o famoso soltar um pum na frente do outro, você vai broxando o outro, na verdade, entendeu? É uma coisa que parece que é legal, todo mundo ficar rotando, soltando pum, todas essas coisas que parece legal, as pessoas riem para não chorar, na verdade, né? Tudo isso distancia, gente. Então, vale um policiamento? Claro que vale. Até porque ninguém gosta de... então, isso perde bastante interesse. Isso que a gente falou, né, de que tanto o homem quanto a mulher precisam se cuidar. Aí teve um comentário ali que falou assim, mas é difícil a mulher ficar se cuidando que ele não se cuida. É o meu corpo, é o meu cabelo, são as minhas unhas, é a forma como eu me visto. Agora, se ele não quer se cuidar, é óbvio que isso vai distanciar a gente, mas eu não vou me colocar na mesma posição que ele. Primeiro, existe, né, tudo uma preocupação. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que reencontrou com o filho depois de um tempo, e ele estava totalmente desleixado, totalmente, depois que ele casou, totalmente diferente daquilo que ela conhecia. Cabelo grande, unhas grandes, até cheirando mal mesmo, coisa que ele nunca fazia. E a mulher dele sabia que ele não estava bem, mas não fez nada. Resultado, ele ficou internado 1 mês com um problema emocional, com uma depressão muito séria, muito séria. E por isso que a gente tem que ter esses cuidados. Por que não tá tomando banho? Por que não tá se cuidando? Tá com um problema emocional? Tá com uma depressão? Tá com alguma coisa? Por isso que eu falo de ir por eliminação. Não tem nada disso, é desleixo mesmo, então tem que chegar num toquezinho e falar, meu querido, até quando você vai ficar com essa barba desgrenhada? A barba é bonita, assim, o Gilson gosta, eu deixei pedir pra ele, mas é bonito, você precisa ver a quantidade de produtos que o Gilson tem pra passar nessa barba. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, toda vez que eu chego pertinho dele tá cheiroso, uma barba macia, que não me pinica, que não me machuca. Agora tem gente que gosta de barba e fica parecendo sei lá o que, o Zé do Rio, né, que fala, tinha um personagem assim, cabelão sem cortar, as unhas compridas. Então, assim,
eu não conseguiria nunca me colocar no patamar de uma pessoa que está desleixada só porque falar, se ele não se cuida para mim, eu não vou me cuidar para ele. Porque primeiro eu me cuido para mim. Então, né, tô respondendo já duas coisas ao mesmo tempo. E o que fazer, a outra pergunta, o que fazer quando o homem perdeu o interesse? Eliminou tudo isso que a gente falou, não tá com problema emocional, não tá com depressão, não tá passando por nada dessas coisas que a gente falou, tenta reconquistar esse homem. Procura por ele, né? Pergunta, conversa, comunicação em primeiro lugar. Lembra? O que tá acontecendo? Ah, não tá acontecendo nada. Tá, em casa, usar uma roupa mais sexy, uma coisa igual você falou da camisetona. Sabe, uma mulher que está em casa, mas ela tem uma maquiagem leve, ela tem um cabelo bem arrumado, não precisa ser cocão com um camisetão, entendeu? A mulher pode ser cheirosa, a mulher pode ser vaidosa, a mulher pode se cuidar, entendeu? Ela pode estar ali no canto dela, pode ser sexy, mesmo sendo cristã, mesmo sendo independente. Qual é a forma que vocês estão se comunicando? Porque uma pessoa que é grosseiro o dia inteiro e chegar no momento querer sexo também não vai rolar, né? Tem gente que consegue, mas a maioria não consegue. Então, assim, eu poderia ficar aqui dando infinitos exemplos. Gente, tô com uma coceira no nariz. Toda hora eu tô assim. Eu poderia ficar aqui dando infinitos exemplos, e não é coisas imaginárias, de coisas que eu trato, de casais que eu trato, que eu lido todos os dias. Mas o fato é que, de repente, eu nunca vou conseguir identificar sozinha. Se a pessoa não está dizendo qual é o problema que tem, procure ajuda, uma ajuda profissional. Quando a gente não consegue resolver algo, a gente precisa procurar uma ajuda. Se você quebra sua geladeira ou sua TV, você não consegue arrumar, colocar num canto, não, você vai tentar consertar isso. Então, procure uma ajuda de um profissional que entenda, que saiba como te ajudar, como resolver o teu problema. Vamos voltar no foco aqui e encerrar. Manda um beijo pra GG ali, ó, casal. Boa noite, casal lindo. Beijo. A GG, meu Deus, hein? Sou vaidosa, me cuido dentro de casa e fora dela. Marido não quer que saia arrumada. Marido não quer que saia arrumada. Claro, você vai chamar a atenção de outras pessoas, mas eu aposto que gosta de olhar para uma pessoa bem arrumada. Dentro de casa, a não ser que ele não. Pessoa bem arrumada. Dentro de casa, a não ser que ele não. Existe algum problema. Não, eu digo assim, eu aposto que ele gosta de olhar quando tem uma mulher bem arrumada lá fora. Gente, então, eu vivo falando isso aqui, né? Tem gente que vai lá no Instagram, no TikTok e tal, e fica curtindo foto de um monte de gente. Mas aquela mulher bonita, com cabelo bonito, que tá de filtro, claro. Mas quando ela tem aquela beleza natural, mas ali tá o cabelo feito, unha, enfim, dá para você fazer o mesmo com a sua mulher. É só você fazer o investimento, né, que ela fez nela mesma. Então, se você gosta de um seio lá empinadinho, vai lá, bota um silicone. De repente, essa mulher já teve 4 filhos, o que ela precisa? Desse cuidado. Quer curtir o cabelo bonito da sua própria esposa no Instagram? Então vai lá e paga para ela os R$30 para arrumar o cabelo. R$30. É 30, né, gente? Vamos deixar eu acreditar que é 30. Então, aí vai lá e faz o investimento que precisa ser feito, entendeu? A verdade é que quando o marido não, ou a esposa também não investe quando não incentiva o outro a se arrumar, a ficar bonito, tá faltando aí o primeiro ponto, que é a comunicação, a empatia, porque, cara, eu nunca vou... O Gilson outro dia foi sair, pegou uma camiseta qualquer, acho que amassou, ou ele pegou da roupa pra passar, não sei, eu falei, cara, por que você vai sair com essa camiseta amarrotada desse jeito? Não dá, não pode. Eu lembro da minha mãe, ela olhava assim, meu pai ia sair, se tivesse uma dobrinha aqui, assim, na camisa, ela não, ou eu passo de novo ou você pega a outra. Você tem mulher, você não vai sair todo desleixado na rua. E assim, eu vou querer que a imagem do meu marido seja feia na rua, se ele me deixar um dia sair toda desgrenhada, justo se ele olha e fala assim, amor, essa... Por
porque ele tem prazer de me ver arrumado, bem arrumado. E não é porque é curta, apertada, não é nada disso. Não é nada disso. A gente é muito tranquilo em relação a isso. Fica com uma barriguinha mais estufadinha, né? Tem roupa que marca um pouquinho mais e não favorece. É essa frase que ele fala, não te favoreceu. Não te favoreceu. Então ele está querendo que eu saia bem. E se algo não me favoreceu, ele sugere, o que você acha de você trocar? Não te favoreceu. Então eu já entendo que é porque algo não tá legal, então eu vou trocar. Mas não é decote, não é comprimento, não é nada disso. É porque realmente não favoreceu. Então ele tem esse cuidado comigo da mesma forma que eu tenho esse cuidado com ele. Então alguma coisa aí, minha amiga, tá errado. Tem alguma coisa de errado aí. 27 anos de casado e meu marido não gosta de sair para canto nenhum. E eu cuido de mim. É isso aí. Cuida de você. Existem tantos fatores do porquê a pessoa não gosta de sair. A gente está aqui no desafio de 30 dias, a gente deu tantos exemplos de como a pessoa pode ser um pouco mais empático. Cada um agrada um pouquinho de um jeito, né? Mas aí a gente voltaria todo o desafio para dar uma resposta dessa. Mas, gente, o fato qual é que é o foco dessa live de hoje? O quanto o sexo é importante para o casamento? Não está em primeiro lugar, na nossa linha aqui ele está em terceiro, vamos recapitular para a gente encerrar, né? Vai. Na nossa linha aqui, o sexo está em terceiro lugar, vem primeiro a comunicação, que tem que ser muito bem feita, o beijo na boca, né? A comunicação vai te trazer a conexão, gosta, o beijo na boca, o elo dessa conexão do casal todo dia, o dia todo o tempo que se encontrarem, e o sexo vem em terceiro lugar. Então ele é importante, mas não é o principal. Muito importante, porque senão vão se transformar grandes amigos, sócios. O mais íntimo de um casal, a coisa mais íntima de um casal é uma boa comunicação. O casal que sabe conversar. Imagina, você deita numa rede e você tem um prazer de deitar com alguém na rede, é porque você pode cochichar coisas no ouvido. Aquele casal que tem assunto para todos os momentos, toda hora, é um casal feliz. O casal que não sabe fazer isso, não beija na boca e não faz sexo. Beijo na boca, de casamento, normalmente, é um pré-sexo. Então, tipo, tem pessoas que evitam de beijar porque não querem fazer sexo, entendeu? Virou porque é estigma. Beijou na boca, tem que fazer sexo. E não é isso. O beijo na boca é gostoso. Todo mundo gosta e beijo na boca faz você arrepiar. Então, ele é íntimo. Mas mais íntimo que o beijo é a comunicação. A boa comunicação, com o xixi no ouvido, que você poder falar qualquer coisa. E em terceiro lugar, então, vem a vida sexual. O sexo, o ato em si. Aí, então, ele é íntimo, mas não é o primeiro. O quanto o sexo é importante no casamento? É muito importante, mas não é tudo. Você precisa ponderar e trabalhar isso aí em cada uma dessas áreas para melhorar o seu relacionamento. Então é isso, gente. TikTok, nós vamos ficar aqui com vocês um pocão. Segunda-feira, então, vamos ter essa live lá no fechado. Vou mandar o link com todas essas informações mais aprofundadas. O propósito de Deus para o sexo no casamento, e a gente vai falar o que fazer em cada uma dessas situações. Boa. Combinado? Quem está no YouTube, cara, já se inscreve no canal, dá um joinha aí e aperta o sininho para todas as vezes que a gente entrar numa live ou postar um vídeo, você receber. E vocês estão aqui no TikTok, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque lá sempre tem as lives, a câmera é diferente.